já ouviu alguém dizer que seria tão mais fácil criar um filho se este viesse com um manual de instrução? A boa notícia que eu tenho para você é que sim, filhos vêm com um manual de instrução. E este manual é a Bíblia. O Senhor Deus nos deixou todas as informações relevantes e primordiais em sua palavra para um homem ser um bom pai. O problema é que muitos acham que essas prescrições estão ultrapassadas, que eram para aquele tempo e não para os dias atuais. Outros não têm tempo e nem disposição para buscar na palavra de Deus a orientação para educar seus filhos. E assim, os filhos crescem sem conhecimento e depois de adultos, fica bem mais difícil voltar-se para o Senhor. Se você é pai de crianças pequenas ou pretende tê-los, então não esqueça de consultar o manual de instrução que é a Palavra de Deus. No livro 9 da série bíblica internacional Encontro com a Palavra, vamos encontrar prescrições bíblicas para os problemas da vida. E na lição de número 9 deste livro, encontraremos uma prescrição para os pais, já que os pais são a chave para as bênçãos de Deus, à medida que as leis de Deus para o casamento e para a família têm o seu impacto no mundo. O maior problema dos casamentos de hoje não é causado pelas esposas e pelas mães. Não são elas que deixam de cumprir a prescrição ensinada na palavra de Deus. O maior problema dos casamentos de crentes hoje é causada pelos maridos e pais que não assumem a responsabilidade designada por Deus para eles, ou seja, ser o líder de suas famílias. Encontramos a prescrição de Deus para o casamento a partir do último versículo do capítulo 5 de Mateus, bem no meio do Sermão da Montanha, onde está escrita a palavra perfeito, 2 vezes. Alguns dizem, eu jamais serei perfeito. Outros argumentam, sou perfeito e é melhor você ser perfeito também. O perfeccionista, além de fazer mal a si mesmo, também destrói aqueles de quem exige perfeição. Porém, veja como o contexto desse versículo se torna ainda mais forte se excluirmos a palavra perfeito. Podemos ler assim, portanto, sejam como o Pai Celestial de vocês. Jesus pronunciou este versículo para os homens que tinham acabado de ouvir o seu desafiador ensino sobre ética. Jesus tinha ensinado que devemos amar nossos inimigos, dizendo que para amarmos aqueles que nos amam, não precisamos de nenhuma graça, mas apenas de amor humano. Se você realmente quer amar com o amor de Deus, ser sal da terra e luz do mundo, então você deve amar seus inimigos. E se lhe baterem na face, diga, Deus lhe abençoe e mostre a outra face. Jesus estava concluindo este ensino quando disse para os homens, vocês têm que ser como é o Pai Celestial. Vocês devem amar da maneira como Deus ama e devem agir como homens de Deus. Mais adiante, no Sermão do Monte, Jesus os ensinou a se dirigirem a Deus em oração com o Pai Nosso. O pastor Dick Woodward, autor deste estudo, diz em seu trabalho de aconselhamento pastoral, pessoas já me procuraram dizendo, pastor, sempre que eu vou orar, eu tenho dificuldade para dizer Pai Nosso. Depois de me contarem como eram os seus pais, diz o pastor Dick, fica claro para mim o quanto é difícil para essas pessoas. Por que elas têm dificuldade de se dirigirem a Deus como Pai? Pais, prestem atenção nessas palavras. Pai nosso que estais no céu. É assim que os pais devem ser, como nosso Pai do céu e não como nosso Pai da terra era ou é. Certo pai costumava cantar uma música junto à cama de seu filho, cuja letra dizia assim, Pai eterno, eu quero ser como o Senhor é, porque meu filho quer ser como eu sou. De todas as passagens das Escrituras dirigidas aos pais e às mães, uma delas é considerada pelos judeus e cristãos como a mais importante sobre este assunto. Esse texto, que é importante para os judeus há milhares de anos,
É tido pelos rabinos e estudiosos judeus como o Sermão de Moisés. Diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse com elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das suas casas e em seus portões. Palavras de Deuteronômio 6, versículos 4 a 9. Esta passagem chama-se Shimá, porque começa com a palavra ouça, que em hebraico é Shimá. Porque um texto tão pequeno como este é considerado importante e é incluído na adoração dos judeus há quase 4.000 anos? Para responder essa pergunta, temos que fazer outra. Por que Moisés pregou esse sermão? Moisés pregou este sermão depois que os filhos de Israel tinham percorrido em 40 anos um percurso que poderia ter sido feito em 11 dias. Deus tinha ordenado, através de Moisés, que eles atravessassem o deserto e conquistassem as nações pagãs e guerreiras das cidades fortificadas de Canaã. Porém, o povo não teve fé. Eles não tiveram fé para invadir a terra de Canaã. Por essa razão, eles andaram em círculos de incredulidade durante 40 anos no deserto. Moisés pregou este sermão porque estava determinado a nunca mais deixá-los repetir o que eles tinham vivido, ou seja, o horror da peregrinação no deserto, onde uma geração inteira morreu. Este sermão de Moisés ensinou uma estratégia para que os pais ensinassem a seus filhos as convicções e os valores da palavra de Deus. Esta estratégia possui 4 sólidos fundamentos, os quais denominei, diz o pastor Dick Edward, como responsabilidade, relacionamento, realidade e revelação. O ponto principal deste sermão de Moisés é que Deus deixou com os pais a responsabilidade para nutrirem espiritualmente seus filhos. Isaías também escreveu que Deus quer que os pais ensinem a palavra de Deus aos seus filhos, Isaías 38, 19. Se tudo que uma criança souber a respeito de Deus, ela tiver aprendido com uma mulher, não é de se estranhar que quando for uma pessoa adulta, ache que a igreja e as coisas espirituais sejam apenas para mulheres e crianças. Por isso, Deus tem boas razões para instruir que os pais ensinem seus filhos sobre ele e sua palavra. Não há como ensinar os filhos da maneira como Moisés instruiu, sem que haja um relacionamento com eles, aberto para o ensino, que não deve ser dado na forma de uma palestra ou de um sermão, mas sim no dia a dia do relacionamento. Temos várias instruções no Velho Testamento para que os pais ensinem respondendo às perguntas de seus filhos. Josué 4:6 confirma isso, já que ele deu às crianças uma curiosidade natural e que os pais devem usar para ensinar enquanto respondem às suas perguntas. O desafio de Moisés aos pais é que estas palavras de Deus habitem em seus corações e sejam realidade em suas próprias vidas antes de ensinarem aos seus filhos. Porque o modelo é a mensagem. Se você quer saber o que está ensinando aos seus filhos, fique na frente do espelho. Ensinamos valores para os nossos filhos não pelo que dizemos, mas pelo que fazemos. Finalmente, toda a verdade que os pais ensinam aos filhos deve ter como base a revelação que Deus deu a Moisés, a lei de Moisés, a lei de Deus, a palavra de Deus. Fazendo a aplicação do sermão de Moisés, podemos dizer que os pais têm ensinado a palavra de Deus a seus filhos há mais de 5.000 anos. E que o legado mais importante que você, pai, pode deixar para seus filhos é um conhecimento pessoal da palavra de Deus.
e de sua palavra, a fim de que possamos entender porque Jesus disse àqueles homens: portanto, sejam como é o Pai Celestial de vocês. Querido ouvinte, assim como há tratamentos médicos difíceis de serem seguidos, horários a serem cumpridos para a administração da medicação, assim também precisamos ter boa vontade e disposição para seguirmos a prescrição de Deus para sermos como Ele é. A decisão está nas nossas mãos, mas depois não adianta culpar o mundo e as outras pessoas pela falta do nosso próprio comprometimento, não é mesmo? Um abraço para você e que Deus o ajude a realmente ser um pai que dá exemplo aos filhos. Até o nosso próximo encontro.